Eu não ia perder a piada com vocês, né? Então, o que eu vou falar com vocês hoje, pode passar, Lito. O que eu vou falar com vocês hoje é justamente quais são as relações solo-paisagem no bioma amazônico. Essa imagem de fundo que eu coloquei aqui para demonstrar o tema a ser trabalhado é justamente o que acontece. A gente tem um mosaico enorme. Isso nada mais é do que uma foto de uma paisagem com um rio ao fundo. E ver... Ah, vocês não estão tendo acesso. Só um segundo, gente. É porque eu estava vendo ali. Só um segundo, gente, que teve um problema de transmissão aqui em São Luís. Então, não? É para gravação também. Desculpa, a gente teve um problema de transmissão aqui em São Luís. O que reflete essa imagem aqui é justamente o mosaico nas diferenças que a gente tem nas relações solo-paisagem. Solo, se eu tirar uma amostra aqui onde eu estou, ou se eu tirar uma amostra a 5 metros, que é uma distância pequena, eu vou ter uma diferença muito grande nos atributos, tanto físicos, químicos ou biológicos. E essa interação entre esses 3 atributos de solo vai refletir diretamente na fauna e no solo apresentado. Tá. O que eu quero mostrar para vocês aqui? O que eu quis mostrar aqui era como tinha a Pangeia e a distribuição dos continentes no momento atual que a gente tem. Tá? Pode passar. Eu apresento em seguida aqui uma figura com a distribuição das florestas tropicais no mundo e dos remanescentes que a gente tem. Do outro lado, eu tenho uma animação ali mostrando justamente o que eu quero questionar para vocês. Por que de um lado aqui eu tenho floresta e por que do outro lado, em função da inclinação da Terra, eu tenho um deserto? Essa é a primeira pergunta que a gente deve considerar para a gente pensar na importância do bioma amazônico, tanto no nosso contexto local como no nosso contexto mundial. Tá? Então vamos começar a responder esse questionamento. Pode passar. Existem 2 fatores principais. Quais são esses fatores? Um fator foi o surgimento da Cordilheira dos Andes. E o outro fator é a formação dos ventos alísios que a gente tem na nossa linha do Equador. São esses 2 fatores em conjunto que fizeram com que a Amazônia surgisse. Porque até então, se a gente... Volta no slide anterior, por favor. Até então, se a gente considerasse, se a gente não tivesse essa barreira orográfica aqui, a gente teria deserto de um lado, deserto do outro lado. Então, essas são as questões a serem consideradas. Essa é a relação solo-paisagem principal dentro do contexto amazônico. Pode passar, pode passar. Pensando em Cordilheira dos Andes, ela tem aproximadamente 8.000 quilômetros, é muita coisa. A largura mínima dela está em torno de 160 quilômetros, que também é muita coisa. Ela surgiu abruptamente entre o choque de 2 placas tectônicas, em torno de 6 a 10 milhões de anos atrás, então é recente, não é tão antigo, tá? A nossa história geológica é algo antigo, pensando que a Terra tem em torno de 6 a 8 bilhões de anos, é algo recente, então foi um surgimento abrupto. Alberga 7 países, sendo que a altitude mínima no sopé dela está em torno de 500 metros. Isso é muito pouco, então isso faz da Amazônia um grande platô, uma grande área sem grandes diversificações. E isso faz com que a gente tenha
os centros de endemismo. O que é que formam os nossos centros de endemismo? Nossos centros de endemismo estão todos voltados em funções dos nossos rios. São as barreiras geográficas que causam, que favorecem a formação desses centros de endemismo. Sendo que a altitude máxima dela seria 6.962 metros, que é o Monte Aconcagua. Pode passar. Aqui eu tenho uma figura esquemática da formação dos ventos alísios. Eu tenho dois tipos de formação de ventos alísios. Eu tenho ventos alísios do Nordeste, que se formam sobre a África e no Oceano Atlântico, e tenho ventos alísios do Sudeste, que também se formam sobre a África, mas uma África mais úmida, e também sobre o oceano. E esses ventos entram sobre o continente americano, encontram como barreira a Cordilheira dos Andes e formam as chuvas orográficas, caem todos em forma de precipitação. Pode passar. Tá? Então, a nossa floresta, ela está aqui principalmente em formação dos ventos alísios. Então, eu tenho que ter formação de vento alísio de um lado e eu tenho que ter Cordilheira dos Andes do outro lado barrando esses ventos. Se eu não tivesse a cordilheira, qual que é o deserto que eu tenho aqui do outro lado? Atacama, é um dos desertos mais secos do mundo. Então, por isso que volta naquela figura anterior, por que eu tenho floresta de um lado e tenho deserto do outro lado? Essa é uma questão primordial para a gente começar a trabalhar. Tá? Pode passar. A nossa Amazônia, como um todo, ela tem uma formação em torno de 2 milhões a 2,5 milhões de anos atrás, que é mais recente ainda. E se a gente pensa na distribuição dos centros de endemismo, quando a gente pensa nos principais rios, eles foram formados a partir de 800 mil a 1 milhão de anos, respectivamente, que é uma história mais recente ainda para esses centros de endemismo e que faz com que as espécies que ali presentes, tanto animais como vegetais, sejam consideradas de características únicas, e que a gente conhece muito pouco sobre elas também. Cientistas da NASA divulgaram um estudo que mede a quantidade de poeira que viaja do deserto do Saara para a floresta amazônica. Com mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, o Saara é quase do tamanho do território continental dos Estados Unidos. A cada ano, a poeira saariana é transportada pelos ventos em uma viagem através do Oceano Atlântico. E uma parte desta poeira é depositada na maior floresta do planeta, a Amazônia. Embora as partículas de poeira sejam pequenas, elas formam nuvens massivas que podem ser vistas do espaço. Um satélite enviado pela NASA estuda há 14 anos a estrutura vertical dessas nuvens e partículas na atmosfera da Terra. Observações mostram que de 2007 a 2013, em média, 182 milhões de toneladas de pó deixaram a África a cada ano. Desse montante, cerca de 27 milhões de toneladas são depositadas na bacia amazônica. A poeira do Saara contém fósforo, que é um nutriente importante para as plantas, e na região do trópico ele é bastante limitado. O estudo mostra que a poeira saariana fornece fósforo ao solo e ajuda a compensar as perdas causadas pelas chuvas e inundações. No entanto, a quantidade de poeira transportada muda de ano para ano. De acordo com o estudo, esta variação está associada com a quantidade de chuvas no Sahel, uma faixa de terra semiárida no sul do Saara. Quando não chove no local, o transporte de poeira para a Amazônia no próximo ano aumenta. Quando chove, a poeira diminui. Isso mostra que o clima da África afeta diretamente a vegetação da América, muito menor do que... Eu quis mostrar isso. Que a Amazônia era proveniente dos Andes. Não é proveniente dos Andes. A fertilização da Amazônia é proveniente de ventos, de tempestades de areia em elevadas altitudes que trazem os principais nutrientes. A nossa relação solo-paisagem não depende só dos Andes, está dependendo do deserto que está lá do outro lado. E qualquer aumento nessas quantidades de fósforo ou diminuição nessas quantidades de fósforo vão interferir diretamente no desenvolvimento da floresta. Durante o vídeo foi falado da zona do Sahel. A zona do Sahel é uma zona de transição entre o deserto
e a parte úmida da África. O que é que tem acontecido? Essa fase de transição ela foi muito devastada no passado. E com essa devastação, cada vez tem diminuído menos a quantidade de chuvas. Se diminuir a quantidade de chuvas, também automaticamente diminui a quantidade de poeiras. Então, hoje, na faixa do Sahel, a gente tem o maior projeto de recuperação de área degradada do mundo. Tá? Isso tem muito a ver com as comunidades locais. Por que a paisagem amazônica é tão importante, gente? Dentro dessas ideias que eu estou lançando com vocês aqui. O meu principal objetivo é lançar a ideia. Por que isso é tão importante? Isso aqui é um esquema que a gente tem de norte a sul, partindo da Amazônia, cruzando o rio Amazonas, e a gente tem 3 pontos primordiais. Geralmente, se a gente pegar uma paisagem de centro-sul do país, a gente teria pelo menos 5 subdivisões de paisagem. Na Amazônia, a gente tem 3 principais divisões de paisagem. Então, eu tenho o leito do rio, eu tenho o que eu chamo de terço inicial, eu tenho o que eu chamo de terço, segundo terço, e eu tenho a minha parte mais montanhosa, que é o terceiro terço. Essa divisão da paisagem em terços vai fazer com que eu tenha paisagens diferentes, solos diferentes, características de umidade diferentes, características de florestas diferentes. Lá no sul, a gente tem pelo menos 5 ou 6 terços. E na Amazônia, por ser um grande platô, a gente tem 3 terços diferenciados. E esses 3 terços diferenciados me levam a 3 conjuntos de fisionomias vegetacionais diferentes, que é a mata de igapó, a mata de várzea e a mata firme. E aqui eu ainda tenho as fases de transição, cerrado. Eu tenho uma fase de transição em alguns autores chamam até de caatinga amazônica. Eu tenho aqui algumas capoeiras, algumas coisas desse tipo. Então, isso é o mais importante. Numa outra palestra que a gente teve aqui esses dias, foi-se falado que a fertilização dos solos amazônicos era oriunda da Cordilheira dos Andes. Sim, concordo em partes, porque mostrando nessa figura esquemática, vejam que toda a constituição de norte a sul são de depósitos sedimentares. Então, são de depósitos sedimentares muito antigos. Tá? Então, isso sim veio da formação dos Andes para cá. E nossa disposição dos nossos rios modifica isso constantemente. Dentro da floresta amazônica, então, a gente tem grandes oscilações de tipos de solos, relevo, além da flexibilização nos níveis de umidade estabelecida em determinadas regiões da Amazônia. Naquela imagem inicial, quando eu lancei o título da palestra, que eu mostrei os mosaicos, aqueles mosaicos demonstram para a gente justamente onde eu tenho mais umidade, onde eu tenho menos umidade. Aí eu tenho 2 questões que me respondem a isso. Primeiro, o relevo. Qual é a porção do relevo que a minha imagem corresponde? Se tiver uma porção de relevo baixa, eu vou ter mais umidade. Se tiver uma porção de relevo mais elevada, eu vou ter menos umidade. Está certo essa minha premissa? Em partes. Porque quando eu vou considerar as características de solo, eu tenho que considerar o conteúdo de argila do meu solo. Então, zonas onde eu tenho maior conteúdo de argila, zonas onde eu tenho maior conteúdo de argila, eu tenho maior quantidade de umidade. Zonas onde eu tenho menor conteúdo de argila, eu vou ter menor conteúdo de umidade. Isso vai fazer com que as minhas formações vegetacionais sejam completamente modificadas ao longo da paisagem. De repente aqui eu tenho uma floresta alta, de repente aqui eu tenho uma floresta mais baixa. Tá? Isso em manchas de solo. Se a gente considerar essas manchas de solo na palestra do professor Lívio que ele apresentou antes, quando a gente for coletar os espécimes, a padronização já teria que iniciar nas manchas de solo. De que adianta eu coletar espécimes para extração dos óleos em manchas de solo diferenciadas? Eu já sei que eu vou ter quantidades e características organolépticas totalmente diferenciadas.
Então, se eu for montar o meu experimento, eu tenho que considerar essa variabilidade natural dos meus solos para poder ter essa padronização. Então, acho que isso que eu estou comentando agora responde muito das perguntas que o pessoal fez para o professor Lívio. E geralmente a gente não considera as variações do solo ao longo da paisagem. A gente vai, coleta, amostra, monta um experimento, mas a gente nunca considera as variações que a gente tem ao longo da paisagem. Pode passar. Aqui, mais uma vez, só mostrando para vocês os três principais, e eu gosto também de falar na floresta semiúmida, que é a fase de transição que a gente tem dentro da Amazônia. Tá? É uma área de transição própria de floresta amazônica com outros domínios, e aí a gente tem uma sopa de letrinhas, a gente pode ter, na região andina, a gente tem até uma fase de transição para a Caatinga, que são ambientes mais secos. Aqui, beirando Maranhão, Tocantins, a gente já tem uma fase de transição com o Cerrado. A gente ainda tem uma outra encrenca, que é a Mata dos Cocais, que eu ainda não consegui formar um raciocínio sobre a Mata dos Cocais, porque ela dá em todos os tipos de solo, ela não tem um padrão específico. É algo que eu tenho muita curiosidade de entender essa fase de transição dessa floresta semiúmida, principalmente em termos de Mata dos Cocais, que tem uma riqueza, mas ao mesmo tempo a gente tem um endemismo muito grande ali dentro. Árvores oscilando entre 15 e 20 metros e que perdem as folhas no período de estiagem. Pode passar? Então aqui eu só estou mostrando imagens ilustrativas de como é essa floresta, normal. Aqui a fase de transição floresta-cerrado, vejam que aqui está bem mais ralo, de repente lá na frente eu já tenho uma floresta muito mais densa, é diferente, isso é muito comum para os estados do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso. Isso aqui no sul do estado do Maranhão, vejam a fase de transição entre campos de cerrado, porque também dentro do cerrado eu tenho diferentes fisionomias. Então, olha a diferença. Eu tenho aqui um campo de cerrado, lá na frente eu tenho uma chapada, e aí? Isso é considerado como parte da minha Amazônia. Então, eu tenho as diferenciações dentro da paisagem, da relação solo-paisagem. Pode passar? Eu tenho a minha floresta semiúmida, aqui está a minha sopa de letrinhas, que eu gosto tanto, a Mata dos Cocais. Eu tenho aqui um buritizal, eu também tenho zonas com grandes quantidades de carnaúba, que no passado teve uma importância histórica e econômica muito grande para os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins. Pode passar. E eu tenho a mata de terra firme. A mata de terra firme é a nossa princesinha. Tá? É o que a gente tem de melhor, enquanto, se eu falar assim, solo. O que eu tenho de melhor em termos de Amazônia está na mata de terra firme. Primeiro, que eu não sofro com inundação. Segundo, que eu tenho solos profundos. Terceiro, que eu tenho grande quantidade de biomassa. Biomassa é muito importante. Só que, já que não tem inundação, é onde a agricultura vai fazer o quê? Vai desmatar para entrar. Já que não tem inundação e tem solos de boa qualidade, o que é que vai acontecer? Vai desmatar para colocar o gado. Então essas são questões que a gente tem que importar, e é a grande importância e com riqueza de biomassa. Naqueles textos que eu passei para vocês lerem e fazerem as resenhas, tem um texto falando sobre os diferentes tipos de solo e a quantidade de biomassa. É isso aqui, gente. Isso aqui é o nosso tesouro enquanto Amazônia. E essa relação aqui ocupa aproximadamente 60% da Amazônia. É muita coisa. Só que toda vez que eu desmato isso aqui, eu estou perdendo biodiversidade, e além de liberar uma quantidade enorme de gases de efeito estufa. Recuperar essa biomassa para dentro do solo é muito complexo. Tá? Então tem árvores 30 e 60, pode passar. Houve uma observação, na mata firme eu tenho grandes árvores e poucos arbustos. Essa é uma característica muito importante. Então, em termos de biodiversidade, não que os índices de biodiversidade são ótimos. Shannon, por exemplo, estaria em torno de 1,3, 1,5. Só que quando eu avalio o extrato arbóreo, o extrato mais baixo, eu já tenho menor quantidade de espécies ali. Isso é uma coisa que eu tenho que considerar também. Aqui algumas imagens ilustrativas também. Pode passar. E depois eu tenho a minha mata de vaza. A minha mata de vaza é muito importante. E no contexto regional é onde o nosso ribeirinho
vive. Então, se é onde o nosso ribeirinho vive, é onde também eu tenho um processo de degradação ambiental. Eu gosto de filmar aqui, ela só está ocupada com água somente nos períodos de cheia. Tá? Então, se está ocupada somente no período de cheia, qual que é o outro nome que a gente pode dar para essa mata de várzea? Seria a nossa mata ciliar clássica, gente. Tá? É o mais comum que a gente tem. Qual que é o porte dessas árvores? Em torno de 20 metros. Qual que é a área de abrangência disso em termos de Amazônia? De 15% a 20% da Amazônia. É pouco ou muito? É muito também. Tá? Então eu tenho que ter um cuidado. Quais que são os solos que eu tenho aqui? Eu tenho solos de altíssima qualidade, muito rico em matéria orgânica, e ao mesmo tempo que são ricos em matéria orgânica, são muito ricos em argila. Então, se eu tenho argila, eu tenho uma concentração de umidade muito grande ao longo de todo o ano, principalmente no período de estiagem. Isso garante o quê? Biodiversidade, garante vida. Água é vida. Então, eu tenho que considerar essa mata aqui como uma fase de transição dentro do contexto amazônio, dentro da paisagem, como uma das regiões de maior quantidade de biodiversidade. Eu tenho animais tanto de grande porte como de pequeno porte, flutuando entre a mata firme e essa mata de várzea, ou a nossa mata ciliar clássica, tá bem? Pode passar. Aqui eu só estou dando alguns exemplos de imagens para vocês. E depois eu tenho a minha mata de igapó. A minha mata de igapó está em torno de 15% da Amazônia. É um ambiente que está o tempo inteiro repleto por água. Tá? Ele está todo o tempo cheio. Característica da mata de igapó. Além de eu encontrar árvores, eu também encontro plantas aquáticas. Essa é uma característica muito peculiar desse ambiente. E olha a estatura das árvores, 20 metros. É pouco ou muito, gente? É muito, então quer dizer que ao longo da paisagem, até chegar à mata firme, que vai até 30 metros, eu tenho pouca mudança no meu extrato, no meu clímax da minha floresta. Então, que apesar de eu ter querendo trabalhar com vocês diferenciações ao longo da paisagem, essas diferenças são poucas, e quando eu as encontro em um mosaico tão grande, com tanta coisa diferenciada ao mesmo tempo, que é difícil eu conseguir explicar isso. Tá? Pode passar. Aqui estão os exemplos, as plantas aquáticas. Aqui está o nosso igarapé, que está o tempo todo com água, repleto com água. Falar em relação solo-paisagem, a primeira coisa que a gente tem que entender na Amazônia é os nossos rios. Por que os nossos rios na Amazônia têm todos esse contorno? O que diferencia? É uma região plana. Então, como é uma região plana, a água ela tem que buscar caminhos para poder escorrer. E quando ela vai buscando caminhos para poder escorrer, vem cheia e estiagem. O leito dos rios muda completamente, constantemente. Então, o que eu tinha numa região, uma determinada característica, de um ano para o outro, as mudanças são muito drásticas. De um ano para o outro, eu posso ter um leito com características, com configurações diferentes. Só que isso também é muito importante, porque me traz aporte de nutrientes. Subiu a água, eu tenho toda ali uma quantidade enorme de nutrientes em suspensão, desceu a água, esses nutrientes acomodam, que garante a sobrevivência da floresta, tá bem? Dentro dos rios amazônicos, eu não sei se vocês sabiam que a gente tem essa classificaçãozinha aqui. Rios de águas claras, rios de águas brancas e rios de águas escuras, tá? Eu não sei se vocês conheciam. E esses três rios, essas três classificações com relação aos rios amazônicos, fazem com que a gente também tenha uma subdivisão da biodiversidade. Espécies que ocorrem em um rio, não necessariamente vão ocorrer em outro tipo de rio. Ou essas espécies podem ocorrer ao mesmo tempo nos três tipos de rios, mas com adaptações em função das características de cada um desses rios. Pode passar. Então, eu tenho os rios de águas claras, tá? Em menor número.
em menor número na Amazônia, mas muito apreciados por suas belas praias. São rios de águas claras que nascem em locais de pouco relevo e passam por poucos locais alagáveis. Qual que é a então, o que é que isso faz? São rios que percorrem um caminho, já nascem em locais baixos e não carregam sedimentos com eles. Se eu pensar em peixe, eu vou ter peixe ali com as escamas claras ou com escamas escuras? Claras. Um mecanismo de adaptação desses indivíduos. Pode passar. Em seguida, eu tenho os meus rios de águas brancas. Os meus rios de águas brancas, ao contrário dos meus rios de águas claras, já são formados em regiões mais elevadas. Então, se está formado em região mais elevada, ele desce com uma determinada correnteza. Quando ele desce com uma determinada correnteza, ele traz sedimento para dentro dele. Então, águas brancas, na realidade, seriam águas barrentas. Tá? E aí? Qual vai ser a diversidade biológica que eu vou ter nesse tipo de rio? Vai ser a mesma que eu tenho nas águas claras ou vou ter uma diferenciação? Tá? Aqui eu venho dando alguns exemplos para vocês. Uma observação, eu tenho espécies de peixes que desovam na cabeceira dos Andes e que vivem em rios de água branca. Então, vale a pena a gente observar os microambientes que a gente tem. Vive um período do ano num local, em outro período do ano eles fazem a migração. E aqui eu tenho o que a gente chama de rios de águas escuras, ou rios de águas negras. Onde é que se formam esses rios, gente? Estão formados basicamente nos nossos igatós. Estão formados basicamente nas partes mais baixas do relevo dentro da Amazônia. E por que é que eles têm águas escuras? Eu tenho água, eu tenho muita matéria orgânica, muita folha caindo principalmente. Essas folhas entram em um determinado processo de decomposição ali, liberam outras substâncias organolépticas que trazem essa configuração de águas escuras. E aí, qual que é a biodiversidade ali? Qual que é a cor da escama do peixe? Vai ser clara ou vai ser escura? Vai ser escura. Porque se ele tiver uma escama clara, ele vai ser uma presa muito fácil. Então, isso aqui traz o ambiente. Água branca, eu tenho um pH mediano. Água escura, eu tenho um pH mais ácido. Então, quer dizer que a biodiversidade nesses ambientes vai ser completamente diferente. A adaptação a esse ambiente é muito mais, ela demorou mais ao longo dos anos dos processos evolutivos para suportar esse pH, tá bem? Pode passar. Aqui eu só mostro para vocês os rios de água clara, o rio de água branca e o nosso rio de água escura, nosso famoso encontro das águas. Tá? Isso traz características completamente diferentes para o nosso meio ambiente. Pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores, que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. O Atlântico é o lugar inicial do aporte de água de chuva do mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas sabem que 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. E por isso que essa floresta é uma bomba de água fantástica. E ela permite justamente de recircular várias vezes até esse vapor chegar na região do sudeste do país. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia ambiental de todo o país. Então, nós acabamos monitorando mais sítios como Londrina, Índia, Chapecó, Cuiabá, Ribeirão Preto e Brasília, finalmente, agora,
Nessas cidades principais, já fiz um trabalho com 280 formações
Ó! Vai aparecer um linkzinho aqui. Digita aqui para mim. Caiu. Pode compartilhar. Eu não lembro como que Estão me ouvindo, gente? O NTI está resolvendo o problema aqui e daí a gente já vai começar. A gente tem que disponibilizar lá. Gente, vamos dar continuidade aqui. Aí quando a gente fala todos aqueles rios, nos rios voadores, isso aqui é o que a gente tinha original, isso aqui é o que a gente tem hoje. Tá? E as manchas em cinza aqui são as áreas que estão aí tendendo a se recompor, mas a gente sabe que na prática é um pouquinho diferente, que não é bem assim que a coisa está ocorrendo. Aqui do lado eu tenho o desmatamento ao longo dos anos, tá? Então nos últimos anos caiu muito, mas ainda é uma questão séria dentro da Amazônia. Pode passar. Isso aqui, gente, é um GIF, só um infográfico para mostrar desde 1800 até 1850 até 2100 como é que vai ocorrer com as mudanças climáticas se realmente as perspectivas se concretizarem. Quando a gente fala em mudanças climáticas, a ONU ela quer no máximo 2 graus. Mas vejam o que é que vai acontecer a partir de 2100, 5 graus. O que vai acontecer? Qual é o futuro que a gente tem? Qual é o papel da Amazônia nesse processo? Tá? Lembra, num dos textos eu trabalho com biomassa. Quando eu trabalho com biomassa, eu estou extraindo gases de efeito estufa da atmosfera e trazendo para o meu sistema. Não é só árvore, para o meu sistema solo. Principalmente, o solo é um grande sistema capaz de absorver esses gases de efeito estufa. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrangeou 18 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo.
com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50.000 toneladas de gás carbônico. Ou seja, o mesmo que 50.000 carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres de secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Em cima desse vídeo aqui, gente, mais uma vez a importância da biodiversidade da Amazônia em termos de mudanças climáticas. E aí? Tirou floresta. O Brasil tem um compromisso enorme de recomposição da floresta. A gente vai conseguir recompor essa floresta? Recompor, sim. Mas trazer a biodiversidade que foi perdida, isso não. Isso a gente não vai conseguir nunca, tá? Eu quis mostrar para vocês também em números quanto que cada árvore corresponde a carros. Vocês viram que às vezes uma árvore pode corresponder até a 13 carros, é muita coisa, gente. Uma única árvore, a derrubada de uma única árvore. Depois a gente tem o grande problema, a devastação da Amazônia, da paisagem amazônica, principalmente pecuária. E quando eu tenho os pontos negativos da devastação da Amazônia para a pecuária e mais os pontos negativos da pecuária de corte em si, eu tenho quase 50% das emissões de gases. E aí? Somos o país que mais exporta carne para o mundo. Como é que a gente vai ficar? Se fala-se hoje em boi verde, que é um boi que também tem compensações das emissões de gases, mas a gente vai conseguir isso para todos? Isso tem um custo. Isso não é acessível para todo mundo. A Embrapa está terminando de providenciar a certificação disso, mas isso vai ser muito mais caro do que o produto orgânico que a gente já consome, que algumas pessoas já consomem atualmente. Tá bom? Pode passar, Vitor. Aqui eu trago um esboço dos 3/3 que eu comentei anteriormente com vocês. Só que isso aqui, gente, toda regra tem sua exceção. E na Amazônia, para variar, a gente tem várias exceções. Tá? Então eu teria na parte inferior aqui no meu primeiro terço, latossolos coesos. Eu teria solos muito antigos
que sofreram algum tipo de pressão e que são coesos. O que significa esse coeso? Que são muito duros, tá? É muito agregado. É qualquer planta que consegue se desenvolver nesses ambientes? Não. Quando eu digo em animais, são animais especialistas. Por que animais especialistas? Porque as plantas que são ali são especializadas com o alimento X, então os animais que estão ali só consomem o alimento X durante as diferentes épocas do ano. Então eu tenho que considerar isso. Tenho também argissolos coesos. Opa, argissolo é uma beleza, é uma gracinha. Tem uma camada de areia superficial, a partir de 20 centímetros começa a aparecer argila. Quando chega essa argila é dura para dedéu também. Só que essa argila tem um ponto positivo, ela segura a água durante todo o ano. Mais uma vez, as plantas e animais adaptados a esse sistema, a esse primeiro terço, têm características diferenciadas. No meu segundo terço, que já é uma parte mais elevada, eu tenho plintossolos. Aqui na Amazônia, a gente tem, para alguns, um problema muito grande com as nossas mineradoras. E as nossas mineradoras estão atrás justamente das características que esses plintossolos têm, principalmente ferro e alumínio. A partir do ferro e alumínio que se forma a plintita, que é a característica básica desses solos. Então eles não estão ali à toa. Essa parte aqui um pouquinho mais alta, ela recebe água ou não recebe água? Ela recebe, em termos de inundação, desculpa, fiz a pergunta errada. Em termos de inundação, ela é basicamente não inundada. Então, que tipo de floresta que eu tenho aqui? Floresta de terra firme, que é a nossa princesinha dos olhos de ouro, a nossa princesinha com maior biomassa, e quando as mineradoras vêm, o que é que elas vêm? Justamente aqui. Só que em compensação, os plintossolos são solos de pior qualidade do que os latossolos e os argissolos. Então, se são solos já ruins naturalmente, vou usar entre aspas esse ruim, para que eu vou desmatar, gente? Aí isso ocorre o clássico da Amazônia. Desmato, planto milho, planto feijão, planto mandioca, 2, 3, 4 anos, vai muito bem. Depois, exaure. Porque eu não tenho condições. É uma característica desse solo. Se eu não considero essa característica desse solo, desse ambiente, eu não estou manejando a floresta. A importância de se entender a relação solo-paisagem é ter um manejo de floresta adequado. E eu tenho aqui o meu terço superior, que aí eu já tenho de novo latossolos e argissolos. Então aqueles mesmos solos que ocorriam ali, também ocorrem aqui em cima. Opa, Glécio, só que agora tem uma diferença. Antes, no terço inferior, eles eram coesos. Aqui, quer dizer que eles são mais frouxos. O que eu quero dizer? Eles são mais macios, são mais brandos. Tá? Então, são solos de melhor qualidade. E são solos muito antigos, solos profundos. E isso faz com que a vegetação se desenvolva de maneira mais frondosa. As árvores tenham condições de explorar um volume radicular maior. Essa é uma característica muito importante. Aqui eu venho só com algumas questões de interação, pode passar? Com algumas questões de interação. Então, o solo, para se formar, eu dependo de 5 elementos. Eu dependo do clima, eu dependo do tempo, material de origem, relevo e organismos. Eu tenho uma Amazônia com solos jovens, formada recentemente, formada a partir de uma movimentação brusca que formou também a Cordilheira dos Andes. O meu tempo aqui foi curto para a formação desses solos. O meu relevo, como é que é o meu relevo? Se eu tivesse um relevo bruto, muito abrupto, eu teria diferentes formações de solo, mas eu tenho um relevo relativamente plano. Então quer dizer que eu não favoreço a formação de muitas classes de solos. Tá? Material de origem sedimentar. Quando eu tenho material de origem sedimentar, eu vou ter diversidade de solos? Não, vou ter baixa diversidade de solos. Mas não vão pensar, a Glécio está falando que eu tenho baixa diversidade de solos, que eu tenho 3 ou 4 tipos de solos. Não.
Eu tenho 13 classes de solos, e ao longo dessas 13 classes de solo, eu tenho cada uma com características diferentes. Então, a gente pode ter pelo menos aí 86 tipos de solos só na região amazônica. Se eu tenho 86 tipos de solos na região amazônica, eu tenho 86 ambientes diferentes. Aí eu tenho que parar para pensar, eu tenho 3 formações vegetacionais diferentes. 86 vezes 3, quer dizer que eu tenho 200 e tantos tipos de fisionomias vegetacionais diferentes para a Amazônia. É fácil estudar isso ao longo da paisagem? Não, é muito complexo. Tá bem? Pode passar. Aqui, o processo de formação de solo, o processo de formação de uma floresta, tá? Espera-se que quanto maior o tempo para se formar, mais profundos vão ser esses solos, e melhores qualidades químicas, físicas e biológicas esses solos vão ter. E na Amazônia a gente não teve esse fator tempo aqui muito grande, a gente teve ele muito curto. Então, por isso que os solos amazônicos necessitam de um cuidado especial, não podem ser manejados de qualquer maneira. Outra coisa, a gente tem chuvas torrenciais, chuvas de monção. Se eu não manejo esses solos de manejo adequada, o que é que acontece? A erosão leva tudo. Tá? Eu tenho que considerar isso. Aqui eu mostro para vocês o mapa brasileiro de solos. Vejam que na Amazônia, olha a soprinha de letrinhas que a gente tem. Tá bom? Aqui estou apresentando as 13 classes de solos que a gente tem no nosso sistema brasileiro de classificação de solos. Pode passar. Olha o argissolo, que ocorre na Amazônia de duas maneiras, o argissolo clássico e o argissolo coeso. É um solo antigo, com uma característica dos primeiros 20 centímetros na camada superficial, por isso que aqui está mais amarelinho, tem areia. De repente tem uma mudança, argila. Antigamente não se dava muito valor para esse solo, é areia. Só que hoje a gente sabe que se a planta consegue se desenvolver, passou essa camada de areia, ela tem água infinita para ela ali. Então quer dizer que é um solo muito bom, tirando no primeiro terço da Amazônia, que são solos coesos, duros, mas fora isso, não tem problema, tá? Pode passar. Cambisolos, gente. Cambisolos querem dizer solos jovens, solos recentes, estão muito vinculados ao terceiro terço, estão lá em cima. Eu tenho a rocha, são solos rasos com a rocha matriz bem aqui. Não necessariamente pode ser rocha, eu posso ter areia aqui embaixo e considerar essa areia também como rocha matriz. Tá? É outro exemplo que eu tenho. Pode passar, Vitor. Eu tenho os chernossolos. Chernossolos é uma classe de solo, para não dizer a melhor classe de solos, que faz uma referência a Chernobyl. Na classificação de solos mundial, a classificação russa é uma das mais antigas, e dentro da Rússia, na região de Chernobyl, é onde estavam os solos mais férteis, os melhores solos. Então, por isso que a gente tem os nossos chernossolos, com muita quantidade de matéria orgânica. Vejam que eles são homogêneos de cima e embaixo. Eu tenho uma diferenciação de cor, mas essa diferenciação de cor está em função do processo de formação. Isso é normal. São solos muito bons. Pode passar. Eita, agora aqui eu tenho um angu de caroço, que são os espodossolos. Esses espodossolos geralmente dão em várzeas. O que é que eu tenho de característica nele? É tanta água, tanta chuva, que lava tudo que está ali em cima, toda a argila é eluviada para baixo. Então, por isso que eu tenho essa camadinha branquinha aqui, e aqui, de repente, ó, eu tenho até uma manchinha preta aqui, ele chega a carregar até matéria orgânica, dependendo do tempo que se levou para se formar isso. Tá? Então eu tenho muita areia, essa areia aqui está em torno de 60 centímetros até 80 centímetros. Uma planta vai conseguir se desenvolver nos anos iniciais em 60, 80 centímetros de areia, gente? Não. Então essa é uma característica, é um ambiente diferenciado. Pode passar. Gleisolos também são solos de várzea, se vocês olharem na foto aqui, vão ver que por mais que a gente faça a calicata, a trincheira para abrir, sempre vai estar tendo água ali, então são solos muito encharcados. Vantagem desses solos, água disponível
grande quantidade de matéria orgânica. Esse aqui ele está até branquinho, mas geralmente ele chega a ser escuro, 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 escuro. Então são solos que têm uma biomassa microbiana muito grande, tem uma vida em ação muito grande ao tempo todo ali. Pode passar. Latossolos são os solos mais antigos que a gente tem, geralmente eles no sul do país, eles são originados de rochas magmáticas, aqui na região norte, de algumas erupções magmáticas que a gente teve, mas também principalmente de sedimentos, tá? Geralmente a gente tem latossolos plínticos, com formação de plintita, que é um minério que as mineradoras estão querendo aqui na formação. Pode passar. São solos ótimos, tá? O melhor solo que a gente tem. Pode passar, Vitor. Caiu de novo. Não está aparecendo, não. Estou conectando. Para cada uma dessas classes de solos que eu estou falando, gente, elas têm no mínimo 8 subdivisões. Então são 8 ambientes diferenciados que a gente tem. Por isso que a gente chega só na Amazônia naquele número de 66. E isso dos solos que a gente conhece. Sem falar, essa semana também a gente já discutiu, semana passada a gente discutiu também sobre a terra preta de índio. A terra preta de índio não entra nessa classificação porque são manchinhas muito pequenas e é o que a gente chama de antropossolos. Foram solos desenvolvidos pelo homem, não são solos naturais. O que eu estou trabalhando com vocês aqui são de ambientes naturais, tá? Desculpa o transtorno, gente. Agora pode passar aí, porque não tem vídeo, não tem mais nada. Palestra Glass. Você está lá embaixo. Está no finalzinho. Aí. Isso, volta aqui e a gente continua. Volta um pouquinho. Os latossolos são os melhores solos que a gente tem. Pode passar. Depois eu tenho os luvissolos. Os luvissolos têm um probleminha. Eles começam a aparecer com horizonte plíntico, vértico ou plântico. O que isso quer dizer? Que ao longo dessa camada aqui, choveu, pegou todo o ferro e argila que estava em cima, eluviou para baixo e formam congregações de plintita, que são aquelas bolinhas que a gente acha por aí. Então isso é ruim, porque forma uma barreira, a raiz da planta não consegue se desenvolver. Depois eu tenho horizonte vértico. Horizonte vértico quer dizer que eu tenho argila de alta atividade. Quando está úmido, ela se expande. Quando está seco,
ela contrai. O que que isso faz? Faz rachaduras no solo. Qual planta que está adaptada a isso? Tá? Plantas específicas para esse ambiente. E eu tenho um ambiente plânico, é um ambiente mais branquinho aqui, que pode ocorrer sódio, pode ocorrer potássio, outros elementos interagindo com o solo, que também queimam a raiz. De repente tem uma quantidade muito grande desses elementos, a planta quer se desenvolver, mas ela tem um sal ali queimando a raiz dela, que não vai deixar ela se desenvolver. Neossolos, esses aqui particularmente eu gosto muito, a classe dos neossolos está subdividida em pelo menos outras 4, se eu não me engano, e são vamos lá, UTI neonatal, solos jovens, tá? Então são solos muito jovens, então eles vão estar naquele material que eu dei para vocês lerem, no segundo material está o texto lá das Guianas, vai estar ocorrendo ou na região das Guianas, mas também pode ocorrer no primeiro terço, na parte mais baixa, nas praias, né, o solo quartzarênico, solos muito jovens, é areia pura, não tem mais nada. Então eu tenho ambientes completamente diferentes para formar vegetações completamente diferentes para o mesmo tipo de solo. Pode passar. Nitossolo quase a gente não tem na Amazônica, mas também são solos muito bons, são solos estruturalmente iguais de cima até embaixo. Vejam que eu não tenho diferenciação de cor, ele é igualzinho, características químicas ideais, características físicas ideais. Tá? A vegetação que se desenvolve aqui se desenvolve frondosamente, tem água o ano inteiro, tem boas quantidades de argila, tem boa aeração, é um dos melhores solos que a gente tem também. Organossolo, isso aqui a gente tem aos montes, principalmente em que floresta e qual a formação? Igapó, na mata de várzea. Então eu tenho muito dos organossolos na Amazônia. Tá? Muitas vezes eles são confundidos com solos hidromórficos, que são solos com características especiais. Pode ter argila expandida, pode não ter argila expandida, argila de atividade baixa, argila de atividade alta. Então eu tenho todas as características peculiares também para eles. Os planossolos não são muito comuns na Amazônia, mas ocorrem com aparência de esse horizonte plânico. Vejam que é uma barreira, é uma camada mais coesa. E quando a gente abre uma trincheira, uma calicata, ele tem essas coluninhas aqui. Ele é muito comum no litoral, tanto no litoral do Nordeste até o litoral da norte dos estados. Então isso aí qualquer coisa que vai se desenvolver aqui? Não, são plantas adaptadas, tá? Os plintossolos, que é onde estão todas as nossas mineradoras, é isso aqui que elas querem, ó. É a argila ligada ao ferro. Tá? Só que, em compensação, é a nossa mata firme que está aqui. Nossa mata alta é a melhor floresta que está vinculada a esse tipo de solo. Então, a mineradora está derrubando aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem com maior quantidade de biomassa. Vertissolos são solos que ocorrem principalmente no primeiro terço, na parte mais baixa. Como eu já disse antes, eles têm a argila de atividade alta, que se contrai, se expande ao longo, se tem água, ele se expande, se contrai, se não tem água, então é um ambiente específico para eles. E o que eu tinha para falar com vocês era essa conversa de mostrar diferentes ambientes e relações solo-paisagem na Amazônia. Perguntas? Pergunta, gente? Acho que está ligado. É só subir. Obrigada pela palestra, professor. Acontece. A minha pergunta é se a gente pode... É uma pergunta meio ampla, assim. Mas A palestra é ampla. Se a gente pode definir centros de endemismo, assim, não... Bom, se a gente fosse
uma pessoa que produz políticas públicas ou alguém nesse sentido, né, um tomador de decisão. Se a gente pode definir áreas prioritárias de conservação, tendo em vista só o solo, assim. Quais as respostas que o solo, que os tipos de solo podem me dar com relação a essas áreas que são mais emergenciais para a conservação da biodiversidade amazônica? Brenda, a gente tem dois problemas. O levantamento de solos que a gente tem para a Amazônia é da década de 50, 60, 70. De lá para cá, nada. Escala 1 para 1 milhão. Uma escala grotesca. A gente, graças a Deus, a gente está começando agora a melhorar as nossas escalas para escalas de 1 para 250 mil, 1 para 10 mil. Só a partir daí, Brenda, que a gente vai começar a ponderar sobre essas duas questões. Uma outra questão que deve ser ponderada, considerando a relação solo-paisagem, é que vou dar um exemplo. A Europa fez uma relação da quantidade, da biodiversidade de bactérias em função dos tipos de solos e gerou um mapa europeu de biomassa de bactérias, de número de indivíduos de bactérias. Então, a partir daí, a gente pode estar começando com isso. Isso faz parte do levantamento digital de solos, que é algo que, em termos de mundo, tem 10 anos, mas em termos de Brasil, tem 2 anos. Pesquisadores que trabalham com isso, 2 ou 3 no Rio, graças a Deus a gente tem alguém aqui em São Luís, que é Maria de Lourdes, na Embrapa Cocais, então daria sim, mas ainda a gente não tem informação suficiente para levar em consideração a isso. Qual seria a área prioritária para vocês? Saber que eu tenho endemismo de um anfíbio X, ou que eu tenho endemismo de uma espécie arbórea Y. Eu vou contar para vocês algo uma historinha minha que eu gosto de contar, e a professora Nilce aqui da UFMA, quando eu contei a história, numa palestra que ela pediu para dar, eu trabalhava numa empresa privada, que é a maior empresa de levantamento ambiental do Brasil, da América do Sul, e a gente foi fazer os estudos ambientais para a construção de Belo Monte. E eu estava na minha parte de solos. Então, só que na minha parte de solos, eu fazia a minha parte, eu ia acompanhar o pessoal que ia fazer coleta botânica, eu ia acompanhar o pessoal que ia fazer coleta de aves e tudo mais. Dentro da questão botânica, onde a professora Nilce me chamou a atenção, me deu um belo puxão de orelha, a gente tinha um curto espaço de tempo para fazer o levantamento. Então, o que é que a gente fazia? Eu me incluo nisso, apesar que eu não fazia parte da equipe botânica, mas eu estava ali com eles. E não percebi o meu erro naquele momento. Eu fiz o levantamento de solos, mas a gente se preocupava em levantar, em classificar só as espécies arbóreas, ou então orquídeas, bromélias, que são plantas da moda. Aí o resto, o que é que a gente deixava? Deixava de lado. Só que para eu poder fazer o levantamento botânico das espécies menores, eu precisaria de mais tempo. E havia uma pressão, tanto da empresa em cima da gente, que a gente era todo mundo consultor, havia uma pressão de IBAMA, porque queria isso logo, havia uma pressão de governo, que queria Belo Monte o quanto antes pronta, então a gente teve que fazer algo rápido. Então são essas questões que eu acho que no levantamento de solo-paisagem a gente tem que começar a interpretar, que é muito mais holístico do que uma questão de eu falar primeiro terço, segundo terço ou terceiro terço. Classificar a floresta como 3 tipos de floresta, sabendo que depois na bordadura eu ainda tenho as fases de transição. Tem muita coisa em questão ainda para ser considerada. Tá? Foi citado uma área de maior recuperação de área degradada no mundo. No momento que foi citado o local, o áudio cortou. Poderia repetir? Só um segundo, dá para voltar na apresentação? Durante a palestra foi citada a área de maior... Não vai aparecer, acabei de lembrar. Maior recuperação, a área do Sahel. O que é a área do Sahel? É onde eu tenho o deserto do Saara e onde eu tenho a savana africana. É uma fase de transição. E o que aconteceu? Por ser justamente uma fase de transição e onde havia era o limite de chuvas antes de começar o deserto, foi a área mais degradada
da África. Então, hoje ali tem o maior projeto de recuperação, inclusive é um processo de recuperação muito interessante, porque ele é um processo que envolve as mulheres. E por que é interessante envolver as mulheres? Porque na cultura africana, é a mulher que é responsável por trazer o alimento para casa. Então, se não tem alimento, é a mulher que sente, que sabe que os filhos estão passando fome. Então, esse processo de recuperação, ele traz, sobretudo, uma valorização da mulher, porque a mulher está recompondo e, ao mesmo tempo, ela está ganhando o dinheirinho dela. Então, também ele tem um papel social muito importante nessas comunidades, pensando em África. E é algo que a gente pode extrapolar para cá também, tranquilamente. Na nossa realidade de Maranhão, que eu conheço mais, a mulher no interior das pequenas comunidades, ela tem um papel muito importante com relação a isso. Então, é uma cultura. Não sei se respondi, Bernardo Rondônia. Alguém, gente? Bom dia, professor. Parabéns pela palestra. Assim, foi também comentada a questão do efeito estufa, né? E as consequências, e também foi dito da questão de quanto o solo, né, a biodiversidade do solo pode auxiliar nesse sequestro, né, nessa conversão aí para o benefício de todo o planeta e sistema. Tem algum assim, trabalho já sendo desenvolvido aqui na Amazônia Maranhense? Vitor, tem vários estudos com relação ao potencial do solo para sequestro de carbono, tanto é que a gente teve que mudar a nossa legislação, porque as empresas estavam comprando floresta amazônica para justificar a emissão de gases dela nos países desenvolvidos e dizendo que estavam conservando aqui na Amazônia. Então, hoje elas só podem ser detentoras, se eu não me engano, de 30% ou 40%. Antes elas poderiam ter um capital maior investido nisso. Então, a gente estava perdendo, em termos de soberania, a gente estava perdendo. Então, a gente tem vários estudos com relação a isso. Eu, nas minhas aulas, é muito difícil eu conscientizar que o maior problema não é a indústria com emissão de gases de efeito estufa, é a agropecuária. Se a gente vem aqui para o sistema do Maranhão, que é sistema de corte e queima, o que é que acontece? A gente está no sistema tradicional bom ou a gente está no sistema tradicional ruim? Sabendo, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que é um sistema ruim. Quando a gente quantifica todas essas pequenas áreas de corte e queima, a quantidade de emissão de gases que ela tem é muito maior do que o latifundiário. Então, são questões de valores que a gente tem que começar a trabalhar. É óbvio que o latifundiário, quando derruba um caminhão. Só que ele tem acesso à tecnologia. O pequeno produtor não tem acesso à tecnologia. Então, trabalhar, levar assistência técnica ao pequeno produtor é a grande questão. E fazer com que ele valorize o que é da região dele. Bem? Mais alguma? Então, muito obrigado, gente. Até amanhã.